reversões da Casa dos Mortos, não é isso? Humilhados e ofendidos, eu diria que essa seria a listagem principal de Dostoiévski. Há muitas mais obras, ele é um grande escritor, mas é claro que teríamos que ter muito mais tempo para nos dedicarmos apenas ao Dostoiévski. Como há outros autores importantes, né, vocês compreendem que aqui a ideia desse programa 5 vezes Dostoiévski é fazer um passeio pelas 5 obras, digamos, fundacionais de Dostoiévski. Quem é capaz de compreender e ver essas 5 obras tem, de alguma maneira, uma visão concreta da contribuição desse autor à literatura do mundo. É o maior escritor russo de todos os tempos, garantidamente. Nenhum se equivale a ele, embora tenha virtudes também, né? Mas nenhum é do tamanho de Dostoiévski. Ele é talvez o maior escritor do século XIX. Claro que isso é muito difícil de atribuir a alguém, porque há muitos escritores extraordinários do século XIX, mas é Balzac, Flaubert, Stendhal na França, por exemplo, Goethe na Alemanha e assim por diante. Então é muito difícil de atribuir esse título a uma pessoa só, né? Mas seguramente ele está no primeiro time das grandes intelectualidades do mundo. Dostoiévski, vocês já sabem, eu já contei 2 vezes, apenas repetindo aqui, é um sujeito que teve uma vida muito difícil, muito trágica, tanto com relação aos seus filhos que morriam todos, quanto a reiteradas crises de epilepsia, quanto ao fato de que foi preso depois de uma aventura política de juventude, e aí teve o seu fuzilamento simulado sadicamente, o que o deixou impressionado por essa vida. Então, aí Dostoiévski, de fato, nunca mais se recuperou totalmente deste baque. Além disso, era jogador compulsivo e teve uma vida econômica miserável, assim, no sentido, não que ele ganhasse mal, mas ele tinha o tempo todo mais dívidas do que ativos, ser mais passivos do que ativos, né? E o resultado concreto disso é o fato de que Dostoiévski teve sempre uma vida muito difícil. Mesmo assim, até provando que dificuldade concreta na vida não necessariamente é um impedimento real, tanto é que esse aí teve todas as dificuldades e fez uma obra enorme. Dostoiévski venceu e deixou uma obra com um grande significado, muito integrado, os livros estão muito sintônicos entre si, sendo que esse de hoje aqui é o que parece um pouco diferente, tanto é que ele é, de alguma maneira, um livro menos valorizado que os outros, para a média dos comentaristas, embora seja o meu predileto, eu gosto mais de todos eles mesmo, do Idiota. Eu acho o Idiota um livro extraordinário, assim, um livro emocionante, tocante, e é esse livro que nós vamos tentar entender hoje. Como sempre, vocês receberam aí um resumo. Esse resumo aí está no tamanho de leitura possível. Nós vamos ter que passar um pouquinho de horário, vocês já mais ou menos esperam que isso aconteça, né? E receberam aí o mapa das personagens, que é o truque índio para se ler Dostoiévski. Quer dizer, não dá para ler Dostoiévski sem mapinha na mão. Outro autor que é assim é Balzac, por exemplo. Balzac é um autor que tem, sei lá, quantos milhares de personagens. A Comédia Humana tem 88 livros, em que há personagens que estão em 10 desses 88, outras em 5, outras em 4. Então, esses autores que têm, no caso de Dostoiévski, não é tanto pela quantidade de pessoas, que nunca se repetem, aliás, mas porque são nomes exóticos, com apelidos exóticos, e você vai se perdendo ao longo do livro, os livros são muito longos. Então é uma maneira boa de ler Dostoiévski, ali com esse mapinha das personagens. Aí a transliteração varia de tradutor para tradutor. No nosso caso aqui, nesse caso aí, estamos usando a transliteração da edição da editora 34, Paulo Bezerra, tradutor. Esse Idiota chama-se assim também em russo, Idiot, em russo, que é uma palavra seguramente que veio do alemão ou do francês, por esse caminho, né? E não é uma expressão muito lisonjeira para quem a recebe. Idiota, em princípio, não é uma maneira boa
não significa que alguém goste de você quando você vê idiota. E esse é um dos mistérios da história, que nós temos que desvendar aqui. A história passa-se lá no século XIX, como o século que Dostoiévski viveu. Ele nasceu em 21 e morreu em 83, portanto ele é 81, perdão, ele é uma personagem do século XIX. E as histórias todas de Dostoiévski são todas russas, uma Rússia que está modificando-se rapidamente, porque em 1861 houve a libertação dos servos, que foi o ato mais importante da história da Rússia moderna, foi aquele que produziu as modificações sociais que depois conduziriam até mesmo ao advento do comunismo, em 17, já no século XX. Então, Dostoiévski é um observador disso tudo, é um sujeito que começa a vida como revolucionário e termina a vida como um ortodoxo russo dos mais ortodoxos, um ortodoxo dos mais ortodoxos. Se você me permite fazer esse comentário. Dostoiévski, então, nos conta a história agora, hoje, do príncipe Mishkin. Mishkin é o nome da personagem central dessa história, que é uma pessoa que a história começa com a narração do encontro de dois fulanos num trem que não se conhecem, o Mishkin, o príncipe Mishkin, e o Rogojin, que é um outro fulano que também não tem, eles acabam se encontrando lá naqueles compartimentos coletivos, né? Deve ser essa provavelmente a explicação, e eles estão voltando para São Petersburgo, ambos de lugares diferentes, e começa toda a história com uma conversa entre esses dois aí, que são as personagens centrais da trama. Esses dois aí, o Mishkin e o Rogojin, são as personagens centrais. Vocês perceberão que há muitas situações parecidas com outras situações dostoiévskianas dos outros livros, porque vocês certamente conhecem, pelo menos aqui a maioria conhece Crime e Castigo e os Irmãos Karamazov, né? Então haverá alguns paralelos a serem feitos, na medida em que vocês não percam os outros dois últimos, que é os dois Wipojuka, vocês aí terão um panorama muito grande, muito amplo do que a Dostoiévski significa em termos de concepção de mundo e de esclarecimento sobre a estrutura do mundo em geral. Se vocês toparem, a gente pode começar a ler. Aí o Idiota também tem com vocês uma cronologia que vocês já receberam várias vezes. Sempre jogue as anteriores fora, porque de modo geral sempre há alguma modificação na última, e ela é melhor do que a última. Então aí vocês, por favor, mantenham e só guardem essa aí. Mas vamos lá, o nosso... eu acho que eu leio aqui o resumo da narrativa antes de você, tá? Um minutinho só. Então, Dostoiévski, resumo da narrativa. Dostoiévski começou a escrever O Idiota em fevereiro de 67, em Genebra. Ele andava fugindo dos credores. De vez em quando ele ia à falência, tinha que fugir. Passava 3 anos fugindo lá para fora para escapar dos credores. Em Genebra, uma das escalas de sua temporada refúgio, de 4 anos no exterior, que fez com sua segunda mulher, Ana Grigorievna. Portanto, a gente já sabe que o pai dela chama-se Gregório. Os nomes russos todos são a chave da ascendência da pessoa. Para escrever a obra, Dostoiévski havia recebido adiantamento da revista Mensageiro Russo, mas a ideia central do romance já era antiga. Naquela época não havia novela na televisão, então esses romancistas com um grande fôlego, como Victor Hugo, Alexandre Dumas, Balzac, escreviam nos jornais, fazia lá uma coluna semanal, ia escrevendo um livro. Ninguém perdia o próximo, porque era tão atrativo. Depois que fazia um público no jornal, lançava o livro, propriamente dito. Então isso era um hábito comum. No Brasil também era assim. Machado de Assis fez vários dos seus livros nessa base. O jornal publica o livro em capítulos, como se fosse uma novela da televisão. Segundo sua correspondência, Dostoiévski procurava representar um homem inteiramente positivo de uma natureza absolutamente bela. Dostoiévski continua: de todas as belas figuras da literatura, a mais perfeita é Dom Quixote.
Quixote. Mas Don Quixote só é tão belo por ser ao mesmo tempo ridículo. No momento em que o Idiota estava sendo escrito, as reformas de Alexandre II, como a abolição da servidão, já haviam perdido seu impacto inicial e restava a sensação de uma ocidentalização acelerada pela Rússia, associada ao status decrescente da classe latifundiária, que agora não tinha mais escravos, e à emergência de uma pequena burguesia, que quase nunca está presente em Dostoiévski, né? Então você nunca vê personagens burgueses em Dostoiévski. Você pega Balzac, que escreve em 1820, 1830, 1810. Balzac nasceu no ano que a Revolução Francesa terminou, 1799. Então Balzac já é um escritor ali em 1820, por aí. E em Balzac só tem personagem burguesa. Mesmo os aristocráticos têm um jeitão burguês. Em Dostoiévski não. Você tem fundamentalmente funcionários públicos e revolucionários. Então a atividade econômica mais comum das personagens dostoiévskianas são funcionários públicos. São burocratas. Não há aí muita burguesia. Mas na Rússia vai se estabelecendo aí uma burguesia a partir do fim da servidão e que Dostoiévski vê nascer, né? Entre as outras obras do autor, as mais próximas do Idiota, né, são Notas do Subsolo e Humilhados e Ofendidos, que eu sempre digo que a chave da compreensão geral das obras do Dostoiévski está em Notas do Subsolo, cuja personagem, que é o narrador da história, é a personagem central, nós não sabemos o nome, nunca nos é dito, é a figura dostoiévskiana por excelência. E é esses tipos dostoiévskianos que polulam toda a obra e que ajudam a compreender o conjunto. Depois a gente entende aqui no fim o que é que isso possa significar. Enfim, estamos aí preparados para então entender o Idiota? Que tal? Vamos lá? Então, muito bem. Por favor, Eva, livro 1. Logo do início, Dostoiévski nos apresenta as duas principais personagens do romance. O príncipe Lev Nikolaevich Mishkin e Parfem Simeonovich Rogozhin. Isso, são esses os dois fulanos que são as nossas personagens. Vamos chamá-los agora em diante de Mishkin e de Rogozhin. Não precisamos nem ler o nome inteiro, né? São dois fulanos que fazem o contraponto um com o outro, né? Mishkin tem entre 26 e 27 anos, alto, muito loiro, olhos graúdos, azuis e perscrutadores. Rogozhin é de estatura mediana, uns 27 anos, cabelos encaracolados, quase presos, olhos castanhos miúdos, porém incandescentes. Seus lábios finos formavam constantemente um sorriso descarado, zombeteiro e até mesmo mal. Eles têm a mesma idade, né? Separado, né? Que eles são como se fossem da mesma idade. Tá? Seus lábios finos formavam... Sem se conhecer. Sem se conhecerem, ambos beijos têm para São Petersburgo, pois se encontram-se junto ao autor de maneira extraordinária. Mishkin e Rogozhin começam a conversa a qual se junta o pequeno oficial Giev, com cerca de 40 anos. A temática dessa conversa é a espinha dorsal do romance. São Petersburgo é a capital da Rússia. A Rússia histórica, a capital é Moscou. Aí Pedro Grande resolveu fazer uma Brasília e fez São Petersburgo, que era um pé de pântano insalubre, e que foi transformado numa cidade urbanizada, com um planejamento, prédios muito grandes, e aquele enorme museu chamado Hermitage, né? Hermitage em francês, que é o maior museu quase da Europa, provavelmente é. E São Petersburgo, então, nunca conseguiu ser uma capital de verdade, então, até hoje, para alguns assuntos, o Rio de Janeiro é mais capital que Brasília. Para determinados assuntos, ainda é mais capital que Brasília. Mas e depois voltou, né, quando há o golpe bolchevique, né, aí volta para Moscou, a capital. E nunca mais foi, né, porque mesmo agora, com o final, digamos, daquele modelo soviético, a capital continua sendo Moscou. Embora São Petersburgo tenha voltado a ter o seu nome histórico de São Petersburgo, e tenha abandonado o nome de Leningrado, que foi o nome que os comunistas deram para cima, mudaram o nome para Leningrado, né?
não é isso? E a São Petersburgo por causa disso do Pedro Grande. E São Pedro, quer dizer, é uma homenagem dupla ao Pedro Grande e a São Pedro, o batismo nessa cidade artificial chamada São Petersburgo. Então, as três personagens que nós já conhecemos são esses três aí, que é o Mishkin, o Rogojin, e esse companheiro do Rogojin chamado Liebniger, né? Liebniger, não é isso? Então, vamos lá. Apesar de Mishkin e Rogojin discordarem de quase tudo, sofrem misteriosa atração. Essa é um fato importante na história, viu? Na interpretação do livro, essa mútua atração que eles falam. As roupas e assuntos de Mishkin dão a impressão de ele ser estrangeiro, apesar de pertencer a uma velha linhagem de nobres russos. Na verdade, Mishkin estava voltando, sem ter sido completamente curado de uma longa estadia de quase 5 anos numa instituição para doentes mentais no cantão Vali na Suíça, fato que o ministro compartilha sem constrangimento com os desconhecidos Rogojin e Liebniger, que sem se importar com o som de sarcasmo de seus interlocutores. Não é uma coisa normal você chegar num trem, encontrar uma pessoa pela primeira vez da vida e dizer, olha, acabei de sair do hospício e não deu muito certo. Uma parte deu certo, mas assim 100% eu não estou. Não é uma coisa normal alguém fazer isso, né? Não parece normal. Não é. Então, esse é o primeiro fato dessa história. Quer dizer, há alguma coisa nesse príncipe que é normal, que é pelo menos exótico, que é o fato que ele é um sujeito sincero e toca nos assuntos todos sem menor constrangimento, não faz jogos de aparência. Pode ser várias coisas. A gente conhece muito pouco ainda o príncipe Michigan para poder de fato saber, mas daqui a pouco nós vamos poder concluir. Em princípio não parece uma coisa normal que alguém conte isso para outra pessoa, né? Desconhecida. Né? Muito bem. Embora fosse órfão e não houvessem outros vítimas, acho que sou o último, tinha sido mandado para a Suíça às forças de Nikolai Andreevich Paviloskov, um amigo de seu pai, e por causa da doença não pudesse estudar nada. Este foi morrera havia já 2 anos de demissão e foi tratado de graça pelo Dr. Schneider. Então, é só para entender, né? Ele foi mandado por um amigo do pai dele, mandou para a Suíça para ser tratado. Para a Suíça aí, basicamente os tuberculosos, sobretudo para Davos, que é um lugar que ficou famoso hoje em dia, por causa desse encontro tem lá a cada ano, né, 2 anos, esse Fórum Econômico Internacional, não é? Em Davos, na Suíça, que é o palco da Montanha Mágica. Né? A Montanha Mágica acontece em Davos, na Suíça, que é um lugar equivalente a esse onde esteve aí o príncipe Mishkin. E depois que o tal do protetor dele, né, esse protetor ele morre, aí o médico chamado Schneider continua tratando-o de graça. Né? Então é isso que ele contou aí para esses seus novos interlocutores. Rogojin descreve o príncipe como santo louco, enquanto ele confessa intimidade. Pode ler sempre a nota, por favor, tá? As notas são importantes. Nota do resolvedor. No original, que significa povo, mendigo, alienado, vivente. É disso que o Rogojin chama o Mishkin, né? Não, ainda não chegou, só quando chegar. Não, a nota não chegou ainda. Só quando chegar na hora dela. E quando ao sexo feminino, o príncipe era um grande apreciador de antes. Talvez o senhor não saiba, mas por causa da minha doença congênita, nunca conheci mulher. Bem, sendo assim, exclamou Rogojin, o príncipe do Eurodis. E Deus ama pessoas assim como o príncipe. É mais uma coisa estranha no príncipe, né? O príncipe é um pouco assim meio virgem.
né, porque ele esteve muitos anos fora, ele foi lá internado, ele não é uma pessoa comum como as outras, né? Isso a gente facilmente já conclui sobre o príncipe. Ele não parece normal, e o outro a gente não sabe se o elogia ou se debocha dele, né? Há uma certa ambiguidade no que o Rogojin fala. Talvez ele esteja um pouco elogiando, um pouco criticando, a gente não sabe muito bem, né? Isso é um pouco de dúvida. O coordenado também uma passagem de sua vida. Alguns meses antes ele havia roubado do pai 10.000 rublos para comprar um par de brincos de diamante para uma mulher conhecida da cidade, Nastácia Filipovna, por quem ele estava apaixonado. Como é o nome do pai da Anastácia? Filipe, né? Filipov, né? Filipe. Que é o... Tá, continuando. Quando seu pai descobriu a falta de dinheiro, ficou furioso ao ponto de querer matar, e ele foi obrigado a esconder-se na casa de sua tia em Ainópolis. Psicose. Onde ficou muito doente durante um mês. Ele mal havia se recuperado quando chegaram as notícias da morte do pai, e por essa razão estava voltando a Petersburgo para tomar posse dele. Então, esses dois voltam para Petersburgo. O primeiro porque, em princípio, teria sido curado lá pelo sanatório, onde ele passou lá muito longo, né? E o outro porque o pai morreu, ele podia voltar sem ser morto pelo pai. Ele havia feito lá uma desonestidade, havia roubado dinheiro do pai para dar a uma moça chamada Nastácia Filipova, que é digamos, a mulher central dessa história, essa é a mulher em torno do que toda a trama acontece, que é uma dessas mulheres fatais de Dostoiévski, sempre tem alguma que é assim, né? Vocês lembram lá nos Irmãos Karamazov, não é isso, né? Que tinha a mulher que todo mundo queria ter, né? do livro, essa equivale àquela, né? Ele é uma mulher assim muito exótica e muito sensual, que é o centro dessa trama aqui. É isso. Na próxima cena, estamos na casa dos Iepanti, uma família burguesa de logo após a chegada, vai visitar a general por força do casamento com o general, título que na Rússia imperial não correspondia necessariamente ao posto militar, mas ao posto no serviço civil também. A carreira militar e a civil têm os mesmos postos. Entenderam? O Chico era general do exército, mas se fosse ministro, ou sei lá o quê, também era general. Então não quer dizer que todo mundo militar, não é isso? Tá? Quer dizer, significa o seguinte, que havia pessoas que tinham postos civis com patentes militares, e a mulher do sujeito da patente também tem a patente. Então não imaginem, por favor, que ela seja uma generala no sentido que ela tenha lá se metido no campo de batalha, nada disso, né? Então a gente está certo, né? Hoje, tá? Então não é assim, tá? Que é isso que significa. Então quando ele chegou lá em São Petersburgo, o que ele faz? Ele vai e tem uma trouxazinha, que é tudo que ele tem, uma espécie de saco de roupa, não tem mais nada, e ele vai nas casas dessa parente, que é essa generala, uma casada com um general, que certamente nesse caso é um civil, não é um militar. Vai lá procurar alguém na cidade, né? Tá? É isso que faz o Nishkin. Porque, embora ele tenha uma nobreza de origem, ele está muito tempo distante do mundo russo, ele não tem paredes, está meio solto no mundo. Vai visitar a general e China, uma zona distante, um dos poucos parentes que ele tinha notícia. Enquanto espera ser recebido, sob os olhos suspeitosos de sua parente pobre, Nietzsche comenta com os empregados com toda ingenuidade a respeito das coisas que tem feito pensar. Os empregados estranhos. Ele chega assim na sala de espera e começa a contar a vida dele pro porteiro. Não é uma coisa normal que alguém faça isso assim? Não é uma coisa normal, né? Não parece uma coisa estranha que alguém... mesmo que não fosse um príncipe, você chega assim numa empresa para falar com alguém. Aí você chega assim para a secretária que fala assim, olha, hoje de manhã eu briguei com a minha mulher, imagina o que aconteceu. A minha mulher me acusou de feito não sei o quê, saí com a vizinha. Eu não saí com a vizinha, está certo, eu tinha mandado um bilhetinho para a vizinha, mas não saí com ela de tarde. Você acha que isso é uma coisa normal, que alguém faça isso com alguém estranho assim?
Não é? Se você é um príncipe ainda por cima, se você tem assim uma ligação com aquela, digamos, com uma certa nobreza, você faz uma coisa dessa, assim, não faz, né? Então é mais uma esquisitice do príncipe Mishkin. Parece uma coisa estranha. Vamos ver como é que os empregados reagiram nisso. Aí. Pareceria que a conversa do príncipe era mais simples. No entanto, quanto mais simples ela era, mais absurdo ia se tornando nesse momento. O experiente criado não podia deixar de notar que se algo que fica bastante bem a um homem conversa com outro homem, já não fica nada bem a um visitante conversa com um homem como esse. E como os homens são bem mais inteligentes do que os seus seguidores costumam pensar a respeito deles, o criado meteu na cabeça que ali havia duas coisas. Ou o príncipe era um devasso, ou comparecera forçosamente a fim de pedir por causa de sua pobreza, ou o príncipe era simplesmente um bobo e sem ambição, porque um príncipe inteligente e ambicioso não estaria sentado numa sala de recepções e conversando com o criado sobre os seus problemas. Logo, não teria ele de se responsabilizar pelo príncipe em qualquer um dos casos. Em qualquer um dos casos, quer dizer, o porteiro está preocupado com o seguinte, né? Ou esse homem é um louco, ou esse homem é um pedinte. Então eu tenho que pedir que ele faça alguma besteira aqui. É isso que o porteiro está dizendo. Que ele parece ser anormal, né? Continuamos, por favor. Obrigado. Mishkin diz ter assistido na França a uma execução pela guilhotina. Explica a sua teoria de a morte por tortura ser melhor do que a morte instantânea. Porque durante o sofrimento permanece a esperança. Argumenta contra a pena de morte, dizendo que matar é um castigo desproporcionalmente maior que o próprio crime. A morte por sentença é desproporcionalmente mais terrível que a morte cometida por bandidos. Finalmente, Mishkin é recebido pelo general Ivan Fyodorovich Yepatin, que é o marido da prima dele, né? Yepatin, que suspeita que o príncipe vier buscar auxílio financeiro. É um sujeito lá estranho, com uma malinha na mão, com um saco de roupa só esse patrimônio na vida, dizendo que veio de um parente, ele pediu um dinheirinho para, né, pagar aí o hotel, tal, qualquer coisa. Mishkin, apesar de só ter alguns copetes, nega peremptoriamente, mais de uma vez, mas toda vez que tenta explicar seus verdadeiros propósitos é interrompido. Ele não consegue contar porque ele veio ali, porque como todo mundo desconfia que ele quer dinheiro, fica o tempo todo pedindo que ele peça dinheiro, né? Fica interrompendo, né? Para ele não ter tempo de pedir o dinheiro. Tá? Na verdade, Mishkin e a general parecem ser os últimos da linhagem. E Mishkin não tem mais ninguém nessa vida. Não consegue contar também que receberia uma grande herança. A herança de quem? De uma parente, uma tia distante, que era rica e só tinha a ele como herdeiro. Enquanto Mishkin demonstra a pedido do general seus dotes de caligrafia, ouve da boca de Gania, o secretário de Yepatin, o nome de Anastácia Filipovna. Lembra da Anastácia Filipovna? É aquela para quem o outro lá, o Rogojin, tinha roubado 10 mil rublos o pai para dar um presente a ela. Então, agora ela acabou de ouvir da boca do outro Gania, que não tem em princípio nada a ver com aquele Rogojin, o nome Anastácia Filipovna, mais uma vez. Uma pessoa normal iria ficar quietinha, tentando entender o que está acontecendo com essa Anastácia. Mas como ele não é uma pessoa normal, ele vai dizer, eu já acabei de ouvir no trem falarem da Anastácia Filipovna. Ele não tem nenhuma espécie de malícia, né? Ele não tem malícia nenhuma. Repare o que ele vai fazer. Naquela noite, na festa de aniversário dessa moça, esperava-se que ela anunciasse o noivado com o secretário. Que é o Gania, né? Muito bem. Quando Mishkin revela que já sabia da existência de Anastácia e que Rogojin havia voltado no mesmo trem que ele, os presentes ficam muito surpreendidos. Porque afinal, esse Rogojin deveria ser um candidato à mão da Anastácia. Tanto é que quem comprou a ela um colar, a 10 mil rublos, um dia não. E agora o noivo desta moça, que na noite seguinte iria, naquela noite ainda, iria lá noivar com ela, né? Fica sabendo da volta do rival. Pronto, tem aí um problema já acontecendo lá, né? O leitor fica sabendo em seguida do plano em curso.
O protetor de Anastácia, Totsky, livrar-se-ia dela, que ele teme, e casar-se-ia com a filha mais velha do general, Alexandra. Ponto. É só explicar o que é isso, né? Então, durante o tempo todo na Europa, durante 500 anos, 300 anos, os homens ricos, sobretudo depois da burguesia, depois no século XIX e XX, os homens ricos mantinham amantes no status de protetor. Uma moça pobre, bonita, que o sujeito põe lá numa casa, paga aluguel, dá um dinheiro para ela, e de modo geral as amantes eram atrizes. É daí que nasce esta fama ruim que tem as atrizes de teatro como sendo mulheres assim de vida fácil e tal, que há um preconceito até hoje ainda há. É um pouco de preconceito. Hoje até que não tanto, né? Mas durante muito tempo, imagine se alguém em 42, filho de um burguês paulista, ia chegar para o pai e dizer, olha, você é atriz de teatro. É uma coisa que pegava muito mal. Nas personagens balzaquianas aparecem o tempo todo essas personagens femininas que são protegidas, entre aspas, por determinados comerciantes ricos. Então essa moça era o caso. Essa moça era protegida por esse Trotsky, que a recolheu desde menina e que era uma amante que ele mantinha lá não sei aonde. Mas ela é uma pessoa difícil e agressiva, então o Trotsky está tentando se livrar dela agora. E é essa estratagema que está se contando agora para nós aqui na história. Gânia, apelido de Gavrila Ardalionovich e Volgin, que é o secretário, né? Esse é o secretário. Casaria com Nastácia, ele receberia a soma de 75 mil rublos com Totsky. Por isso que Totsky pagaria para comprar a sua liberdade, já que Nastácia andava crescentemente agressiva e ameaçadora. A moça teria concordado com esse negócio, mesmo sem amar Gânia, um rapaz de 27 anos, ambicioso e arrimo de uma família empobrecida, liderada pelo general Ardalion e Volgin. Um velho fracassado e alcoólatra. Na família Volgin havia também a generala Nina Alexandrovna e 2 outros filhos, Varvara, chamada familiarmente de Varvara, e um menino de 13 anos, Nikolai, de apelido Korn. Então vamos recapitular. Tá? Então tem lá o Trotsky, que é o tipo rico, e que tem uma solteira, ou viúva, que tem lá uma amante, né, que ele cuida, né? E essa moça está começando a ficar difícil de lidar com ela. Então o que ele faz? Ele vai casar com a filha mais velha do amigo dele, general, primo do príncipe Mishkin, e o secretário desse general, que é o Gânia, casa com a moça, né, com essa moça, ganhando como recompensa, como compensação, um dote de 75 mil rublos. Com isso ele salvaria a sua família da miséria, a moça ficaria subordinada lá ao Gânia, o protetor ficaria casado lá com a filha um amigo seu, e tudo ficaria certo. Essa é o estratagema que iria ser executado naquela noite em que o príncipe Mishkin chegou em São Petersburgo, na festa na casa dela, na festa da casa de Nastácia. Continuamos. Ao leitor é revelado que o protetor Totsky, que a recolhera como órfã, havia se aproveitado sexualmente de Nastácia a partir de seus 16 anos, recolhendo-a. Aqui, desculpem, tá? Essa próxima, até órfã, está repetido aqui, perdão, aqui a revisão do Bobiot. Seus 16 anos, vírgula, e havia mantido como amante. E havia mantido como amante numa pequena fazenda, na aldeia das Delícias. Mishkin viu o retrato da moça apresentado por Gânia, um ar de amargura que na verdade era mais marca, excessivo orgulho e apatia. Então o Gânia mostra o retrato da Nastácia para ele, que ele não conhece, ouviu falar dela 2 vezes, né? Era como se quisesse decifrar algo que se ocultava naquele rosto que há pouco me impressionava. A impressão anterior quase não deixava, e agora ele apressava, como se quisesse verificar de novo mais alguma coisa. Esse rosto, incomum pela beleza e por alguma outra coisa, agora impressionava ainda mais. Era como se nesse rosto houvesse uma altivez sem fim e um desprezo, quase ódio, e ao mesmo tempo algo crédulo, algo surpreendentemente simbólico. Esses 2 contrastes citavam que até uma certa compaixão quando se olhava aqueles traços. Aquela beleza estonteante era inclusive suportável. Era a beleza de um rosto pardo, de faces levemente caídas e olhos de fogo, que
Estranha beleza. Essa é a Anastácia, né, que está sendo descrita aqui pelo Dostoiévski. Na verdade, é como se o príncipe Mishkin estivesse dizendo tudo isso. Então temos aí uma informação sobre o príncipe Mishkin, que ele é um sujeito com muita sensibilidade para compreender os outros, assim, de analisar as outras pessoas. Né? Continuamos mais um pouquinho. O general Ipantin apresentava o príncipe e a sua mulher. Que é prima dele, né, teoricamente. Escapa do interrogatório que ela ensaiava sobre um certo colar de pérolas que teria comprado para Anastácia. Como presente de noivado naquela noite, né, que ia dar para ela como presente de noivado. Corriu rumores de que o próprio general estava apaixonado pela moça. É a mesma figura lá da Grutchenka. Se vocês lembrarem da Grutchenka do Irmãos Karamazov, é a mesma personalidade. Uma mulher cativante, uma mulher independente, bonita, jovem, que mais ou menos mobiliza os homens todos com o seu poder de sedução. Essa é a Anastácia, que é parecidíssima com a Grutchenka. Muito parecida. A general Lizavieta Prokofievna e suas três filhas, Alexandra, Adelaida e Aglaia, junto de seu príncipe na sala de visita. Então essas três aí, a primeira, a Alexandra, é aquela que queria casar com o Trotsky, né? As outras duas mais jovens, não. E essas três aí, a mulher, então vão receber o príncipe. O general, então, para se livrar da mulher, que quer saber quanto ele gastou no colar, obviamente, então diz, olha, chegou aqui o seu primo, você conversa com ele. Tá? E então começa uma conversa entre o príncipe e a sua prima distante com as suas três filhas. Com espontaneidade, beirando a ingenuidade, Mishkin ganha confiança e simpatia da generala de seus filhos. Embora tenham descoberto que o parentesco entre Mishkin e a generala era muito tênue, conversam animadamente, as meninas dando risadinhas o tempo todo. O príncipe não se ouve e ri. É muito bom que o senhor esteja rindo. O senhor é um jovem boníssimo, disse a generala. Às vezes não sou bom, respondeu o príncipe. Mas eu sou boa, emendou inesperadamente a generala. E se quiser, eu sou sempre boa. Esse é meu único defeito. Porque não se deve ser sempre bom. Me influencio com muita frequência, por exemplo, com elas, sobretudo com Ivan Fyodorovich. Mas o que é detestável é que sou sempre mais bondosa quando estou com raiva. Há pouco antes da sua chegada, eu me zanguei e imaginei que não entendo e não consigo entender nada. Isso acontece comigo, parece uma criança. Muito obrigado. Tá? Cecília, você quer continuar, por favor? Para que a audiência atenta, Nietzsche encontra duas histórias impressionantes. A primeira é sobre um homem sentenciado ao enforcamento, mas perdoado no último momento. Exatamente o caso de Dostoiévski, que teve sua sentença de morte por fuzilamento comutada na 1/10 hora, quando já estão prontos os preparativos para a execução. Na verdade já tinha sido comutada antes, né? Mas o pessoal resolveu fazer uma brincadeira com ele fingir que ia matar. Né? Não foi na 1/10 hora, tá? Essa informação aqui, portanto, não está certa, mas é assim, ele foi informado na 1/10 hora, mas não que houvesse comutação na 1/10 hora. O príncipe conta a história, com pormenorizada descrição da psicologia do condenado e ataca a pena de morte como o pior ato que se pode conceber sobre a terra. Em seguida conta a história de Marie, uma moça caída em desgraça na cidade suíça onde ele vivia. A moça havia sido repelida pela comunidade, incluindo sua própria mãe, cuja morte por desgosto depois foi atribuída pelo pastor à própria filha, porque havia sido seduzida por um caixeiro viajante. Nietzsche tinha piedade dela, havia lutado para recuperar o seu conceito, mesmo às custas do seu próprio. A comunidade não lhe perdoou apedrejando a moça, mas finalmente, quando a moça morreu de tuberculose, seu caixão foi cercado por crianças que finalmente a amavam e respeitavam. A respeito dessa história, que trata da compaixão cristã, Nietzsche emenda: por fim, Schneider externou um pensamento muito estranho. Isso já foi bem perto da minha partida. O Schneider é o médico, né? Não esquecer, não, o médico. Ele me disse que se havia convencido inteiramente de que eu mesmo sou uma criança perfeita, isto é, plenamente criança. Que apenas pelo tamanho, pelo rosto, eu me pareço com um adulto, mas que pelo desenvolvimento, a alma, o caráter e talvez até a inteligência, eu não sou um adulto. E assim eu serei mesmo que viva até os 60 anos.
Eu ri muito, é claro que ele não tem razão, porque crianças sobre... Nos Irmãos Karamazov há uma situação parecida que é a do Alexandre, né, do Alexei, do Alyosha, fazendo lá a recuperação do prestígio daquele menino que é morto, né, que morre de tuberculose também, e que é detestado pelos outros. Quando há finalmente um enterro desse menino no final, todo mundo diz viva Karamazov, viva Karamazov. É uma situação parecida com essa. Então, mais uma coisa que nós sabemos sobre o príncipe Mishkin é que ele é um sujeito com uma tendência humanitária, que ele é capaz de defender uma pessoa que esteja completamente desabrigada, né, pela sociedade. Enfim, ele parece ser uma pessoa muito original, né? Parece? Muito bem. Podemos continuar um pouquinho lá. Antes de partir, Mishkin descreve as qualidades que ele vê no rosto de cada uma das mulheres. Vem em Lizaveta uma criança completa. Essa é a prima, né? A mãe das três. Compara Aglaya com Anastácia e deixa entrever a rivalidade entre elas, que aparecerá mais tarde no romance. A Aglaya é a mais nova e a Anastácia que conhece só de fotografia, tá? Tudo bem. O príncipe, como era de hábito, conta tudo, incluindo que havia ouvido falar de Anastácia e visto uma foto dela com Gânia. As mulheres ficam curiosíssimas e pedem para Mishkin que vá buscar a foto. Quando o príncipe sai da sala, Gânia pede a ele que entregue a Aglaya um bilhete onde estava escrito que ele estava interessado apenas em dinheiro e que se Aglaya casasse com ele não mais se casaria com Anastácia. Então o secretário, né, o Gânia, secretário do general, que naquela noite vai ficar noivo da Anastácia, não está fazendo porque igual dela, mas porque está interessado nos 75 mil rublos, que é o que o Trotsky está louco para dar para o primeiro que apareça e leve embora a chata da namorada, né, que é a Anastácia, que fica ameaçando fazer escândalo, etc., que é incontrolável. Então ele diz assim, olha, eu prefiro casar com você, Aglaya. Então, se você topar, eu não caso lá com a Anastácia. É isso que diz o Gânia, dizendo que ele só ia casar com ela por causa do dinheiro. Só por isso. Continuamos, por favor. A Aglaya responde que não faz barganhas, que enfurece Gânia contra Aglaya e contra Mishkin, a que chama de tagarela sem vergonha e de idiota. Pronto, então o príncipe aqui, pela primeira vez na história, foi chamado por dois xingamentos, da tagarela sem vergonha, porque foi lá abrir a boca do que tinha conhecido a Cruz Falata e idiota. Muito bem. O príncipe não fica por isso mesmo. Reparem o que ele diz. O príncipe acha. Eu devo observar o senhor que a vida Dalanópolis, disse subitamente o príncipe, que antes eu realmente era uma pessoa tão sem saúde que de fato era quase um idiota. Mas hoje estou restabelecido há muito tempo e por isso acho um tanto desagradável quando me chamam de idiota na cara. Embora eu possa desculpá-lo, levando em conta os seus fracassos, no entanto, o senhor, movido por seu despeito, chegou até a me insultar 2 vezes. Disso eu não gosto de um pouco, particularmente dessa maneira, de repente, como o senhor está fazendo. E já que neste momento estamos em um cruzamento, talvez seja melhor que nos separemos. O senhor toma à direita, no rumo de sua casa, e eu à esquerda. Eu tenho 25 rublos e seguramente encontrarei algum hotel. Garmin. Em francês original significa apartamento, mobiliário. O que parece um pouco estranho, porque afinal ele não tinha dinheiro nenhum, e agora ele tem 25 rublos, e que história é essa de os dois se separarem andando na rua? Mas esse mistério aparente será resolvido agora no próximo parágrafo. Então, Maria Cecília, por favor. De fato, antes de sair, o general havia dado a Mishkin 25 rublos e a promessa de um empreguinho na chancelaria. Havia também arranjado para ele alugar um quarto na casa de Gânia, para onde a dupla estava se dirigindo. A única bagagem de Mishkin é uma trouxinha. Tá, entendeu? Então, o príncipe chegou lá, já fez esse estrago todo, chegou lá e contou para todo mundo, inclusive para o porteiro, tudo da sua vida inteira, e aí todo mundo sabe que o Rogojin está voltando, e esse Gânia ia lá com aquela mulher naquela noite, noivar por causa de um acordo financeiro em que ele entra como laranja sexual. Laranja conjugal, né? Deve ser alguma coisa assim, uma modalidade nova de laranja. E esse príncipe, então, aí o general, querendo mais ou menos se livrar daquele parente pobre, porque ele nunca conseguiu deixar o fulano dizer que ia ganhar uma herança,
porque tentando impedir que ele peça dinheiro, né? Acabou dando lá um dinheirinho para ele, 25 rublos, e conseguiu negociar com o Gânia, seu secretário, que o príncipe vá lá morar na casa dele, não porque a família lá do general, que é o pai do Gânia, o outro general, né? São dois generais. Nossa, ele podia pegar emprestado. Pois é, né? Então o pai do Gânia não está quebrado, então é um sujeito assim em decadência total, e ia ser bom para a família do Gânia também ter um hóspede. Está claro, né, pessoal? Quer dizer, em 2 horas aconteceu tudo isso. Do momento em que eles estão falando no trem até o momento que sai o Gânia e o príncipe Mishkin na direção da sua casa, quando então o príncipe o chama de idiota e, tagarela, desgraçado, sem vergonha, e ele resolve não ir mais para a casa do Gânia, mas vai, né? Muito bem. E acaba indo, tá? Muito a bem. narrativa muda para Carlos de Gomes, da família empobrecida da Gânia. De Gânia, né? Gânia é homem, né? É homem, é o secretário. Seguem-se vários episódios envolvendo dinheiro. O inquilino, Shevchenko, adverte o príncipe a não emprestar dinheiro. Não me empreste dinheiro, porque forçosamente eu vou pedir. Nina Alexandrovna, mãe de Gânia, e o próprio Gânia advertem ao novo hóspede a não emprestar dinheiro ao general Ivolkin, que é mentiroso, compulsivo e contador de histórias fantasiosas, com a intenção de chamar a atenção e melhorar a sua bonita marca. Gânia tem vergonha de seu pai da situação da família que está obrigada a aceitar inquilinos para sobreviver. O rapaz está especialmente estremecido com a mãe e a irmã que se opõem ao casamento com Anastasia. Porque é um casamento apenas de conveniência, né? Não é isso? Tá. Muito obrigado por necessidade. Josi, por favor. Na próxima cena do romance, na casa Filipovna aparece pela primeira vez. A moça chega na casa do Ivolkin, que é a casa do futuro noivo, né? Confunde Mishkin com um empregado. Entrega-lhe seu casaco, admoesta-o por sua incompetência. Vejam, agora deixou cair o barão. E diz ser anunciado imediatamente. Pronto, então a primeira entrada em cena da Anastasia, qual é a impressão que nós temos dela? Mandona. Ela é mandona, orgulhosa, vaidosa, né, prepotente, né, não é isso? Então ela vem à casa do sujeito que à noite irá ser anunciado como noivo dela, porque é a noite que aconteceria aquela tramóia com a qual ela já havia concordado, seguramente. E o príncipe está ali, mal chegou, e já virou ali, já confundiu o príncipe como fosse empregado, já o tratou mal, porque ele está mal vestido, está escangalhado, esculhambado, parece mesmo alguém que não tem nenhuma nobreza. Tá? Sentado nas casas de visita, Anastasia desdenha de Gânia, perguntando-lhe pelos inquilinos. Onde está o seu gabinete? E os inquilinos? Sim, porque vocês não mantêm inquilinos. E encoraja o velho a contar uma de suas histórias fantasiosas. Ele conta com intenso interesse o episódio do cachorrinho que havia tirado da janela de um trem para vingar-se da dona que havia jogado seu charuto pela janela. Isso foram monstros, gritou Anastasia. E fora, gargalhando e batendo palmas como uma menina. Porque o velho contava histórias fantasiosas, e contudo eu estava no trem, daí a mulher veio lá, pegou meu charuto, jogou, eu peguei o cachorro dela, joguei pela janela também. Aí outra, quer dizer, fazendo, essa Anastasia fazia, portanto, fazia pouco daquela situação, né? Meio que desmerecendo a família do general, do seu sogro, futuro sogro, pai do Gânia, né? Muito bem. Neste momento, um visitante inesperado aparece. Rogodin, com um grupo de amigos lugares, entre eles Lieviev, aquele do trem, incluindo duas mulheres que não ousaram justiça. Porque tiveram o juízo, né? De não se meter nisso. Lembra quem era o Rogojin? Era aquele do trem que tinha roubado o dinheiro do pai para comprar um colar para Anastasia e agora aparece lá na casa do Gânia, que vai naquela noite, embora ele não saiba, ou talvez saiba por fofocas, né? Vai ser noivo da mulher que ele quer para ele, esse Rogojin quer a Anastasia para ele, né? Podemos continuar. No primeiro momento, o Rogodin é surpreendido pela presença de Anastasia. Ele não achava que ela estivesse lá, né?
Mas desde seu plano de comprar, ganha a quem ele acusa de fazer qualquer coisa por dinheiro. Ele foi lá e disse, olha, não deixa que eu pago para você os 75 mil, mas eu caso com ela. Então ele já sabia do acordo que já está rolando pela cidade, né? Mais do que isso, o Gorde, entre outras grosserias, afirma poder comprar a própria Anastácia e promete 100 mil rublos naquela noite, batendo a oferta de Tóris. O crime fica pesado. De onde é que esse Rogojin tem dinheiro? Da herança do pai dele, né? Que morreu, ele voltou para São Petersburgo, tá? A cena estava saindo com extrema indecência, mas Nastassia Filipovna continuava rindo e não saía, como se realmente tivesse a intenção de prolongá-la. Nina Alexandrovna e Vária também haviam se levantado de seus lugares e aguardavam assustados e calados até onde aquilo iria chegar. Os olhos de Vária brilhavam, mas sobre Nina Alexandrovna tudo surtiu um efeito morto. Ela temia e parecia que iria desmaiar a qualquer momento. Quem é essa Nina? É a mãe do Gania, é a mulher do general, né? Mãe do Gania e da Varvara, que é a irmã, e do Kolya, né? Que são 3 jovens, Gania, Varvara e Kolya. Essa Nina é a mãe deles. E começa aquele escândalo dentro da casa dela, né? Obviamente que ela não acha isso bonito. Começa uma briga que envolve quase todos. Vária pede que alguém ponha a Nastassia, essa sem vergonhice, para fora. Como o irmão não o faz, cospe-lhe na cara. Ganha para a menção de agredir. Mitkin intervém para defender a moça e é atingido por Ganha com uma bofetada. Nastassia faz um pouco de Vária. Isso sim é a briga de pensão, né? Parece briga de pensão assim. A briga de pensão que vocês já conhecem é aquela do crime e castigo lá no enterro, na festa, naquele banquete fúnebre lá daquele sujeito que morre e aí então a família, né, faz aquele banquete. Também é uma briga que começa aqui, muito parecida com essa. Muito bem, então estão entendendo a briga? Está ali o Gania com a sua noiva, a futura noiva naquela noite, com o Rogojin que quer a moça de qualquer jeito, brigando por ela, e a irmã Varvara indignada com a moça que ofende, afinal de contas, a mãe dela, que ofendeu uma porção de coisas, querendo dar na cara da cunhada. O irmão, que é o noivo da cunhada, da moça, não quer brigar com a noiva, e é uma briga tipo pensão, assim, uma briga que está acontecendo ali. Obrigado, Suzy. Tá. O príncipe não evita completar e este ato de sacrifício atrai para si a simpatia de toda a família. Rogojin diz a Gania que ele ia se arrepender por ter ofendido semelhante ovelha. Ué, quem que é a ovelha? É o Mishkin, né? Esse aqui é a ovelha. A própria Nastassia abandona sua linguagem sarcástica e se ajoelha para beijar a mão de Nina Alexandrovna, que é a sua sogra, né? Que futura sogra. E sai às pressas, proibindo Gania de segui-lo, mas convidando para a festa de seu aniversário naquela noite, quando supostamente ela faria o anúncio de seu noivado com ele. Rogojin sai debochadamente, dizendo que Gania havia perdido o jogo. Mitkin vai para seu quarto, onde Vária e Kolya, que simpatizavam com ele, o visitam. Esses dois são irmãos do Gania, né? A irmã Vária, o Varvara, tanto faz, e Kolya é o irmão mais novo, que é o menino. Tá? Entra Gania e se desculpa humildemente com o príncipe, mas seu orgulho ressurge rapidamente, que afirmando que Nastassia iria se casar com ele, porque ele seria um homem original. Mitkin disse que ele é apenas um homem comum, e até mais fraco que a maioria. Insultado, Gania diz que, com dinheiro, ele será um homem original, e ironiza Mitkin por sua excessiva simpatia por Nastassia, sugerindo segundas intenções. É verdade que pareceu? O senhor gosta demais de Nastassia Filipovna? Porque ele nunca, que acabou de encontrar pela primeira vez na vida, isso tudo aconteceu 4 horas depois de ele ter chegado lá em São Petersburgo. Não é? Então, agora já aí o Gania, que só está interessado na Nastassia pelo dinheiro, já desconfia que o Mishkin está interessado mais um interessado na Nastassia, né? Que seria dessa vez o príncipe Mishkin. Não é isso? Tá? Então essa é uma confusão bem boa, né? Tá? Não é isso? Bom, agora vai ter a festa à noite na casa
da Anastácia Filipovna. E aí que a coisa vai ficar muito mais complicada do que está. Vamos lá. Levado por Cólera, Mishkin se encontra numa taberna com o general Ivor para descobrir o endereço da casa de Anastácia. Quem é que é o Cólera? É o irmão do Gânia, e o general é o pai do Cólera, pai do Gânia e da Varvara. O príncipe pretendia ir à festa, mesmo sem ter sido convidado. O general, bêbado, conforme previsto, pede o dinheiro. Mishkin concorda em dar 10 dos 25 rublos que recebeu e lhe entrega a nota, esperando receber a diferença. E antes de conduzir o príncipe ao endereço da moça, vagueia com ele pela cidade, procurando pessoas em endereços errados. No caminho, encontra Cólera, que menciona o nome de seu amigo tuberculoso Hipólito, que depois vai ficar importante, enquanto só lembra do nome. O general resolve apresentar ao príncipe a Marta Borisovna, mãe de Hipólito, e mulher mantida pelo aposentado, que recebe o velho com vários desaforos por causa de certa dívida que ele teria contraído às expensas do patrimônio dela. O general dá todos os 25 rublos do príncipe, que contava em receber 15 de volta, e agora está novamente sem dinheiro nenhum. O general se senta no sofá e adormece profundamente. Então, aí o general bêbado, né, arranca os 25 rublos dele, e ele pelo menos sabe onde é agora a casa da Anastácia. Vai então agora a festa de aniversário dela, onde ali aconteceu o tal do aviso, né, o tal do anúncio do casamento. Continuamos. Mishkin finalmente chega à festa. Na festa de aniversário, os convidados fazem um petit jeu, em francês original. Um joguinho. Petit jeu é um joguinho, uma brincadeirinha. Contar publicamente a pior coisa que já haviam feito. Não se trata de contar para se obter a absolvição, como na confissão religiosa, mas apenas para se expor publicamente. O primeiro é Fedichenko, que confessa ter uma vez roubado uma pequena quantidade de dinheiro, ato que se atribuiu a uma empregada que foi demitida. O general Iepatin também confessa que, em face do desaparecimento de uma solteira, supôs ter sido uma velha de 80 anos da casa, de quem havia recentemente mudado. Não. Iepatin Solteira que é velha? Não, é a dona, né? Tá. Depois de mudar tem um ponto. Tá confuso. O general faltou um ponto. Tá. O general Iepatin também confessa que, em face do desaparecimento de uma solteira, supôs ter sido uma velha de 80 anos da casa de quem havia recentemente mudado. Ponto. Aí está errado essa vírgula errada. Iepatin foi à casa dela e xingou-a de isso e aquilo outro, para em seguida descobrir que ela estava morta havia meia hora. Conclui a história dizendo que, para pagar a culpa, havia doado uma boa soma à caridade. E esse general é o pai daquelas 3 moças, né? Que é casado com a prima do Mishkin, não é isso? Trotsky conta a festa de mau gosto que pregou um conhecido apaixonado. Ao saber deste amigo que ele finalmente descobrira onde comprar raríssimas camélias, naquela época fazia furor o romance A Dama das Camélias de Alexandre Dumas, todos os apaixonados os ofereciam. A flor predileta da amada dele antecipou-se e comprou todas para auxiliar outros descamisados que interessava a agradar. O amigo, ao descobrir que caíam assim as flores, teve convulsões e delírio, mas recuperou-se, apenas para morrer na guerra no Cáucaso. Natália, que já estava achando esse jogo aborrecido, interrompe a sequência e diz que ela fará a última confissão. A moça comunica a Mishkin, que supostamente não sabe de nada, e o general Iepatin e Trotsky querem casá-la com Gânia. Lhe pergunta se ela deve ou não aceitar. Mishkin responde não a essa surpreendente pergunta. Natália declara a Gânia, Trotsky ao general Iepatin, que vai seguir essa sugestão. Ainda por cima, anuncia que libera Trotsky do seu compromisso moral com ela, rejeita o dote de 75 mil rublos e diz que planeja deixar São Petersburgo imediatamente. Manda também Iepatin dar o colar de pérolas à mulher dele. Muito bem. Então ela fala assim, bom, agora eu vou fazer uma confissão.
Hoje à noite combinaram comigo de eu casar aqui com o Gânia para ele receber 75 mil. Devo ou não devo? Perguntando para o Místico. Eu me disse que não. E aí então acabou o estratagema morreu aí, né? Não é isso? Mas a coisa fica muito pior porque chega em seguida o velho delinquente, o Robozinho. Não é isso? Muito obrigado, Ricardo. Tá? Muito bem, continuamos aí. A confusão aumenta com a chegada de Robozinho, com seu atual grupo de delinquentes. O rapaz trazia os 100 mil rublos prometidos naquela tarde. Confrontada com pacotes de notas, Nastácia lembra a audiência como ela foi reduzida a dinheiro e como ela está enlojada de dinheiro. Dando-se conta de que ela é vista como uma mulher caída, ela é a primeira a se tentar a si mesmo e vendo seu orgulho com a única arma contra este mundo todo. Esse é um comentário do resumidor que está tentando fazer um livro de 800 páginas caber em 15. Então, basicamente, é uma tentativa de diminuir o tamanho do resumo. Né? Às vezes não funciona bem, mas vamos lá. Anuncia que vai começar nova vida sem um copé. São os pés. Copé é um centavo, um tostão. Surpreendentemente, Místico declara que a ama e irá amá-la por seu verdadeiro caráter. E quando começam as pesadinhas. O príncipe revela que lhe foi anunciado por carta grande herança de uma tia distante, viúva de comerciante rico. Eu não sei nada, nas casas de Nipófona. Eu não sei nada, a senhora tem razão, mas eu considero que é a senhora que me dará a honra e não eu a senhora. Eu não sou nada, já a senhora sofreu e saiu de um grande inferno, e pura, e isso é muito. Sem vergonha, você quer com coisa, isso é sério. A senhora devolveu ao senhor Trotsky 70 mil rublos e disse que vai abandonar a turma, ou que existe aqui. Ninguém aqui presente faria tal coisa. Eu, Nastácia Filipovna, a amo, e morrerei pela senhora Nastácia Filipovna. Não permito que ninguém diga uma palavra contra a senhora. Se formos pobres, eu vou trabalhar na casa Filipovna. Mas nós talvez não tenhamos a ser pobres, e sim muito ricos na casa Filipovna. Continuou o príncipe com a mesma voz tímida. E bem que eu ainda não sei ao certo, e lamento que até este momento, depois de um dia eu não tenha me inteirado de nada. Mas na Suíça eu recebi uma carta do senhor Salar, enviada de Moscou, e ele me fez saber que eu estaria para receber uma herança muito grande. Veja essa carta. Muito bem, quer dizer, na hora em que ela vai e nega, né, recusa aquele acordo, o príncipe Místico diz que a ama e quer ficar com ela e que ele não era pobre e que ele recebeu o dinheiro, então ela não se preocupasse com isso, não é isso? Não é uma pessoa estranha esse príncipe Místico? Ele acabou de conhecer a Nastácia Filipovna e, no entanto, nessa situação muito crítica, ele a pede em casamento. Não é uma pessoa um pouco estranha? Muito bem, muito obrigado, tá? Quer continuar lendo, por gentileza? Nastácia concorda. Místico diz que desconsidera todo o passado dela e queria sempre respeitá-la. A aceitação por Nastácia da oferta de Místico é apenas temporária. Surpreendentemente, ela se descorrupta e baixa e volta-se para Rogógia. Prepara-se para sair com ele, mas antes faz o último gesto de rebelião contra Trotsky. Gânia e Epanche atira um maço dos 100 mil rublos no fogo e desafia Gânia a apanhá-lo com as mãos nuas, com visão para ele poder ficar com o dinheiro. Esses três são os três que armaram aquele esquema, né? É o protetor, cuja filha casará com o protetor, e o Gânia, que será o sacrificado por 75 mil rublos. Gânia
resiste sob protestos gerais e, finalmente, sob muita pressão e luta, desmaia, enquanto Rogojin e Nastácia saem com ar triunfal. Nastácia, da porta, manda tirar o pacote de fogo, que só havia consumido o invólucro, e diz que o dinheiro é de Gandhi, ainda desacordado. Mishkin sai atrás dele na rua, tentando seguir os sinos de suas carruagens. No dia seguinte, Gandhi entregaria o pacote a Mishkin, pedindo que ele o devolvesse em seu nome. Aí o Gandhi fez um ato indecente, né? Não é isso? Então aí ela aceita o pedido de casamento do príncipe Mishkin, mas depois ela se dá conta de que aí alguma coisa estranha naquilo, né? Que ela é muito diferente dele, e sai com o Rogojin, como se ela tivesse decidido finalmente pelo Rogojin, joga o dinheiro no fogo, e o Gandhi então pode ficar com 100 mil rublos que trouxe o Rogojin, mas no dia seguinte devolve o dinheiro e o príncipe Mishkin fica sem a noiva. Não é isso? Tá? Muito bem. Continuamos, por favor. Livro 2. O príncipe Mishkin parte para Moscou para tratar questões ligadas à sua herança e não se o vê em Petersburgo durante 6 meses. Aparentemente, problemas inesperados apareceram. Detalhe da fortuna estava complicada. Apareceram dívidas, apareceram os tais pretendentes, e o príncipe, a despeito de todas as orientações, comportou-se da forma mais distante da prática. Por outro lado, a ele acabou fazendo uma roubada. Apareceram, por exemplo, credores do falecido comerciante, apoiados em documentos discutíveis, insignificantes. E apareceram outros depois de terem farejado o príncipe e sem quaisquer documentos. E o que aconteceu? O príncipe está desfeito a quase todos, apesar das recomendações dos amigos, para os quais essa gentinha e todos esses tais credores não tinham quaisquer direitos. Está desfeito unicamente porque, de fato, se verificou que algumas dessas pessoas realmente haviam sofrido. Ele foi lá receber a herança, daí apareceu assim: olha, o seu tio aí me devia aí 5 mil. Ah, mas não tem documento? Não, ele nunca me deu documento. Tá, então tá bom, eu leva 5 mil. Ele, do jeito como o príncipe lidou com a herança que era grande, ficou muito menor, porque ele aceitou toda e qualquer reivindicação, mesmo as mais salafrárias e vigaristas, de reivindicação sobre aquela herança. Não é uma coisa normal que alguém faça isso? Não. O que vocês acham? Não é estranho esse príncipe? Não, é o príncipe um pouco estranho, né? Não é uma coisa normal que alguém faça assim. Mas vamos ver, né, o que acontece. Continuamos, por favor. Correm rumores, no entanto, de que Nastácia e Rogojin também são Moscou e pretendem se casar, apesar de várias crises de separação. Mishkin finalmente volta para São Petersburgo e, assim que chega na estação, percebe-se espreitado na multidão por um par de olhos conhecidos. Embora não saiba quem são exatamente, visita Liev e Rogojin, a quem Solzhenitsyn também visitava quando ambos estavam em Moscou. Olha, uma boa aposta para saber de quem é esse par de olhos que espreita o príncipe na multidão na estação ferroviária. Quem é o maior assunto mais preocupado com ele, que teria se dado o trabalho de espioná-lo? Quem é? Rogojin. O Rogojin, porque eu vejo como um rival, né, potencial. Muito bem. Afinal de contas, eles quase casaram naquela noite, não é isso? Muito obrigado, tá? Quero continuar, por gentileza. Na casa de Rogojin, conversa sobre Nastácia. Visto que declara que somente a fizeram por compaixão, que achava difícil distinguir o amor dele, Rogojin, do ódio. Rogojin, porque nunca dizer que Nastácia ama realmente Mishkin, mas não quer corromper uma ligação com ela, e é por isso que ela voltou-se para ele, Rogojin. Então o Rogojin entende que a Nastácia de fato ama o Mishkin, por isso é que ele fica preocupado com os passos do Mishkin. O Mishkin diz que não ama a Nastácia de verdade, só queria por compaixão para não deixá-la naquela situação constrangedora, né, de uma espécie de moeda de troca, numa negociada e tal. Não é isso, né? Leilão, né? Leilão e tal. Que era uma coisa muito humilhante, né? Não é isso, né? No entanto, o Rogojin, que ama de verdade a Nastácia, teme que ela ame de verdade o Mishkin. Não é isso? Nós sabemos isso. Ok. Confessa que uma vez, por causa de suas provocações, ele havia espancado para valer.
A versão de atraída faz uma predominante cultura do Cristo Moço. Isso comenta. Pode ler a nota, sempre lê na nota, por favor. Acho que vou passar. Trata-se de cópia do corpo de Jesus morto no túmulo de Hans Holbein. Essa imagem aqui, eu vou passar para vocês. Uma pintura que está em Basileia. Os jogos pintados originalmente em 521 obras está em Basileia, os dos preços da vida. Numa daquelas fugas de credores, ele passou lá e viu a imagem, ficou impressionado. É essa pintura que está aí. Vocês dão uma olhadinha. É possível desejar o teorema desse quadro que conta 4 encontros que teve com a fé. O primeiro estava associado a Mateu e o segundo envolvia um homem religioso que matou seu amigo por um relógio. Depois de dizer, Senhor, perdoa por Cristo. Depois de ouvir essas duas histórias... Lê, por favor, a nota embaixo. A nota. Descobriu. Esse fato aconteceu num distrito chamado Michigan. Dostoiévski criou a notícia no jornal. Daí que ele tirou o nome do príncipe. Tá? Foi desse episódio do jornal que ele tirou o nome desse príncipe. Depois de ouvir essas duas histórias, o Lorde comenta: eu não acredito em Deus de modo nenhum, enquanto o outro é tão devoto ao ponto de botar a Deus alheio como uma oração. Visto continua suas histórias que fala de um crucifixo de ferro que comprou do soldado bêbado, que tentava enganar dizendo que era de prata, e de uma mãe feliz cuidando de uma criança que disse: Deus sente essa mesma alegria sempre que vê do céu o pecador se posicionando de todo o coração a adorar diante dele. Como um Papa em Gogógio, queria saber se Michigan acredita ou não em Deus. Ele esclarece: escuta, Papa, há pouco me fizeste uma pergunta e eis a minha resposta. A essência do sentimento religioso não se enquadra em nenhum juízo, em nenhum ato ou crime ou nenhum ateísmo. Aí há qualquer coisa diferente que vai ser sempre diferente. Aí há qualquer coisa sobre a qual irão escorregar eternamente os ateísmos e da qual irão dizer eternamente coisas diferentes. Então, o principal é que a gente percebe isso com mais clareza e, antes de tudo, no coração russo. Eis a minha conclusão. Depois a gente conversa sobre esse pedacinho que é bem importante, tá? Ok? Gogógio e Michigan trocam crucifixos, tornando-se irmãos espirituais. Gogógio leva o príncipe para conhecer sua mãe, entregada desde a morte do marido, que o abençoa com 3 dedos. E isso traz uma polêmica imensa sobre se a pessoa com 3 ou com 2 dedos, tanto é que houve cismas na Igreja Oriental por causa desse negócio. Tá? Então, só para vocês saberem que isso é um problema importante. Michigan vê sobre a mesa de sua mãe, todos os trabalhos de Gogógio, uma tesoura nova e comenta: Gogógio fica embaraçado. O príncipe desconfiado do rapaz sai e anda a esmo até chegar à casa na sala triforme. Ela não está, mas o príncipe percebe que tem sido seguido por Gogógio o tempo todo. O príncipe volta para o seu hotel, onde no alto de uma escadaria escura, Gogógio vem saqueado. Neste momento, Michigan sofre um ataque epilético e desarma Gogógio, faz com que o príncipe caia escada abaixo e paradoxalmente salva sua vida. Os olhos de Gogógio brilharam e um riso furioso lhe deformou o rosto. Sua mão direita ergueu-se e alguma coisa brilhou dentro dela. O príncipe não pensou em detê-la. Lembrava-se apenas de que parecia haver visitado. Pá, não acredito. Depois, quando alguma coisa se escancarasse subitamente diante dele, uma luz interior inusitada lhe iluminou a alma. Esse instante durou, talvez meio segundo, mas ele não obstante lembrava-se com clareza inconsciente do início, do primeiríssimo som do seu terrível grito, que irrompeu de seu peito por si mesmo e por força nenhuma ele seria capaz de deter. Depois sua consciência se apagou por um instante e veio a plena escuridão. Teve um ataque de epilepsia. Dostoiévski epilético desde os 7 anos. Que há muito tempo o havia abandonado. Sabe-se que os ataques de epilepsia, a própria epilepsia passa no instante. Importantíssimo esse trecho, eu queria poder explicar um pouquinho. Ele está sendo seguido pelo outro, pelo Rogojin, vai à casa do Rogojin, os dois fazem lá, conversam sobre religião, aí trocam os crucifixos, que declaram ser irmãos espirituais, porque um ficou com o crucifixo do outro. O príncipe sai, é seguido pelo Rogojin, que tenta assassiná-lo num vão escuro do hotel.
ele, no momento do ataque, tem um ataque epilético. Há algumas personalidades, algumas personagens epiléticas em Dostoiévski. Não tem muitas, não. Tem vocês conhecem já, do irmão Karamazov, o Smerdyakov, que é aquele filho, né, ilegítimo do velho Karamazov. Nos Hermônios há uma sugestão de epilepsia no Kirillov, sugestão, embora não esteja claro que seja epilético, mas há uma sugestão forte. E o príncipe Mishkin. O príncipe Mishkin é o mais epilético das personagens do Dostoiévski. Né? É o mais epilético das personagens do Dostoiévski. Então, percebam que quando ele, isso é muito importante entender, que quando ele sofre o ataque epilético, diz assim, uma luz interior inusitada lhe iluminou a alma. Depois foi como se alguma coisa se escancarasse subitamente diante dele. Uma luz interior inusitada lhe iluminou a alma. Quer dizer, houve algum momento no ataque que deve corresponder à experiência real do próprio Dostoiévski, né? Porque ele era epilético. Tanto é que o Freud usa esse fato como sendo a comprovação do complexo idélico, a culpa do desejo de matar o pai, que é o Dmitri Karamazov, de acordo com Freud, que aceita aquela punição injusta, não matou o pai, e sentia a culpa de ter querido matá-lo. Só que esse esquema do Freud não funciona porque, afinal de contas, o Dostoiévski era epilético antes de ter desejado matar o pai, antes do pai ter morrido. E essa é a razão pela qual há um pouco aí de exagero na interpretação freudiana. Muito bem, então o príncipe agora está fosse da morte por uma tesourada desferida pelo Rogojin, porque teve um ataque epilético. E vamos ver o que acontece em seguida. Muito obrigado, tá? Ok, continuamos. Recuperando-se numa residência que sublogou na taxa de Gerber em Pavlovsk, Mishkin é visitado pelos Iepantes. Ele tem sua própria taxa de 300 metros da dimensão. Uma taxa é uma espécie de chácara, uma espécie de propriedade rural, assim, para recreio e tal. Com a família estão Yevgeny Pavlovich Radomski e o príncipe Schneider, presidentes a Agália e a Adelaida, respectivamente. A gente supõe que seja Schneider, mas ele quis esconder o nome, né? O próprio Dostoiévski escondeu o nome. Então aí, lá com a família, né, estão lá junto esses dois pretendentes, porque a filha mais velha seria para o Trotsky, né? Trotsky, que é o protetor da Natasha. Mas esses dois aí são dois interessados nas filhas mais novas, sendo que a Aglaia é a mais nova e a mais bonita e a mais interessante delas. Durante a visita, Aglaia recita o poema Cavaleiro Pobre de Pushkin. É sugerido ao leitor que Aglaia está apaixonada pelo príncipe, mas ela garante que não e explica o poema. Naqueles versos está diretamente representado um homem capaz de ter um ideal. Em segundo lugar, uma vez que se propôs o ideal, foi capaz de acreditar nele, e tendo acreditado, deve dedicar cegamente toda a vida, sem que se saiba se ela fala sério ou ironiza, como é quase sempre o caso. A glória completa. O Cavaleiro Pobre é o mesmo Dom Quixote, só que sério e não cômico. A princípio eu não compreendia a iria, mas agora amo o Cavaleiro Pobre. Principalmente respeito às suas façanhas. Note-se também que a Aglaia muda as iniciais presentes no poema pelas de Natasha, NFD, uma mudança que todos notam. Então, agora, essa Aglaia, que é irônica e cínica e faz o tempo todo o cinismo, você não sabe se ela está falando sério ou brincando, faz uma homenagem ao tal do Cavaleiro Pobre, que é um poema de Pushkin, não inventou isso. Ela pega um poema de Pushkin chamado Cavaleiro Pobre, compara com o Dom Quixote, e na hora que ela recita o poema, ela sugere, pela mudança das iniciais, que trata-se do príncipe Mishkin apaixonado pela Anastasia. Não é isso? Tá? Então pode ver o poema, por favor. Houve um pobre cavaleiro, natural e taciturno, de alma audaz verdadeiro, de ar pálido e soturno, de alma em chamas, incrementes, não olhou para as mulheres, foi a morte renitente, sem falar com nenhuma delas. Cheio de um puro amor, a um sonho doce e fiel, NSD, nosso resumidor. No poema original de Pushkin, estariam marcadas as iniciais AMT.
MSP são as iniciais de Anastácia Filipovna Barashkova. Ela que inventou, né? Ela que mudou, né? Para comprometer o outro. MSP gravou com seu sangue em seu broquel. Longe ao castelo, tornando pura difusão viveu, sempre mudo de sonho como lobo ele morreu. Neste mesmo dia, mais tarde, aparecem 4 rapazes que exigem Vernichkin, entre eles Hippolyte, o amigo tuberculoso de Kolya, e filho da amante do general Hippolyte. Vocês entendem que agora está lá se recuperando do ataque o príncipe Mishkin, e aparece agora 4 rapazes, entre eles um dos filhos lá da amante do general, não é isso? O tal do Kolya, que tem, perdão, o Hippolyte, amigo do Kolya, não o próprio Kolya. Os outros 3 são Antique Burdovsky, Vladimir Doktorenko, sobrinho de Lebedev, e Kiev, um ex-oficial e pugilista. Na presença dos irmãos, os jovens exigem agressivamente metade da herança. Mas do resumidor, a herança que Mishkin recebeu era de uma tia, e não de Pavlishov, fato que ressalta a absurdidade da pretensão. Deve-se admitir, alegando que ele não é o verdadeiro filho de Pavlishov, mas Antique Burdovsky, fruto de uma ligação ilegítima. Lembra quem é esse Pavlishov? É o protetor, era amigo do pai do Mishkin e foi o que o enviou para a Suíça. Não é isso? Aí quando acabou o dinheiro, morreu esse Pavlishov, o Mishkin continuou sendo tratado de graça pelo Dr. Schneider lá na Suíça. Mas a herança que ele ia receber não tinha nada a ver com o Pavlishov, era uma tia. Só que esse está dizendo assim, olha, esse que está aqui é filho ilegítimo, que natural do Pavlishov. Então é ele que tem direito a metade da herança que você recebeu, como se o Mishkin tivesse recebido metade da herança por causa da morte do Pavlishov, que não é verdade. Então ele podia simplesmente dizer assim, olha, você está muito enganado, essa herança não é do Pavlishov, é da minha tia fulana e tal, então, ó, muito obrigado. Podia ter dito isso, né? Que seria o que uma pessoa normal faria, não seria? Você não irá logo dizendo assim, ó, faz favor, né? Não é isso? Uma pessoa normal faria isso. Mas ele não faz isso. Vamos ver o que ele faz. Alegam razões morais chantageando o príncipe com a divulgação de um panfleto calunioso canhestamente escrito por Keller e revisado por Lebedev. Príncipe, será que o senhor está nos considerando tão imbecis a ponto de nós mesmos não compreendermos o quanto nosso caso não é jurídico e que se ele for analisado juridicamente, nós não teremos o direito de exigir o único rubro dos nós? Quer dizer, vieram achacá-lo como todos os outros fizeram lá em Moscou, dizendo que, né, ele tinha um direito sobre os haveres dele. Mishkin já havia sabido da pretensão de Burdovsky e tinha pedido a Gania para verificar o caso. E já descobrira que se tratava de fraude pura e simples obtida por um advogado desonesto chamado Tchebarov. Esse Tchebarov, o nome é inspirado naquele advogado do editor que disse a ele que se ele não entregasse o livro, lembra de um episódio da vida de Dostoiévski, não entregasse o livro em 16 dias, perdia todos os direitos à obra toda. Então é inspirado nesse fulano da vida real. No entanto, para surpresa de todos, o príncipe concorda com a indemnização, dizendo que não daria aos homens dinheiro para viver a consciência, mas porque Pavlishov tinha interesse em Burdovsky. Este era sobrinho de uma mulher por quem Pavlishov esteve namorado, e que ofereceria 10.000 rublos, o mesmo que Pavlishov havia gastado com o SUA, do príncipe de Educação e Saúde, supondo que Burdovsky havia sido enganado por Tchebarov, mas não sem lamentar a desfaçatez com que Burdovsky havia exposto a própria mãe. Quer dizer, veja, é uma coisa normal, uma coisa dessa, eles vieram dizer assim, olha, nós queremos dinheiro que você nos deve. Então ele fala assim, não, olha, de fato não deu, mas você provavelmente foi enganado por alguém, então para você não passar vergonha, eu vou te dar o dinheiro. Parece ser uma coisa normal isso? Não parece, né? No entanto, o príncipe Mishkin tomará essa decisão. Ouçam o que ele fala em seguida. Sim, é claro que é uma picareta, porque se agora se verifica que o Sr. Burdovsky não é filho de Pavlishov, então nesse caso a reivindicação do Sr. Burdovsky vem a ser uma franca vigarista, isto é, naturalmente se ele sabia a verdade. Mas o problema está exatamente em que ele foi enganado, por isso eu insisto em absolvê-lo. É por isso que eu digo que ele é digno de pena, por sua ingenuidade, e não pode ficar sem apoio.
porque senhor também aparecerá como um vigarista nesse caso. Aliás, eu mesmo estou convencido de que ele não compreende nada. Eu mesmo estive em situação semelhante antes de viajar para a Suíça. Também balbuciava palavras desconexas. A gente quer exprimir isso e não consegue. Então, não é uma situação normal essa? Assim, do sujeito chegar por ele fala assim, olha, eu sei que você é um vigarista, mas se você der o dinheiro, vai ficar claro para todo mundo isso. Então eu vou te dar o dinheiro, porque você deve ter sido enganado por alguém, né? Não é uma situação muito original essa? Bom, a família do general fica absolutamente irritada com aquilo, não é? Muito obrigado. Quem é que está na vez, por favor? Edson. Vamos ver o que ela faz. A senhora Lisaveta Prokofyevna. Essa é a prima, né? É a prima, mãe da Aglaia, mãe da Caterina. Essa é a prima do príncipe, né? Agastada com aquela extravagância do príncipe, faz um longo discurso chamando os chantagistas às falas e sai indignada, seguida de sua comitiva. O príncipe, por sua vez, ao ver o grupo de rapazes sair ofendido, recusando o dinheiro que insiste em dar, acha-se culpado de ter sido grosseiro e insensível. Então, quer dizer, ele ofereceu lá 10 mil rublos, falou assim, olha, esse que você disse que é seu pai, pagou 10 mil rublos para a minha cura lá na Suíça. Então eu vou te dar 10 mil rublos. Aí os quatro falam, vamos pegar uma miséria, não queremos essa miséria, não, entendeu? E ele fica achando que ele foi grosseiro com eles, por isso que eles saíram ofendidos daquele jeito. É uma situação normal essa? Parece ser uma pessoa normal esse príncipe místico? Não parece. Muito bem. Continuamos. Os chantagistas acabam ficando por ali, convidados pelo príncipe e pelo menos um, Keller, seguirá na cena até o fim da história, tomando logo de cara a iniciativa de pedir ao príncipe dinheiro emprestado, o que Mística consegue. Mais tarde, Hipólito Terminal. Doente terminal, né? Hipólito, doente terminal, seria convidado a morar na casa do príncipe. É um dos 4 que vieram, é esse Hipólito, que é amigo do Cólera, e que é tuberculoso e está assim condenado à morte. Quando o grupo Ipati começa a percorrer a pé a distância de 300 metros até sua dacha, aproxima-se uma carruagem de onde uma voz feminina grita a Adonisque, que cortejava a Aglaia, que não precisava temer certa promissória porque Rogojin a havia resgatado. Adonisque, atônito, diz não saber de nada. Mais tarde, Mishkin concluiria que aquela voz era de Natasha. Por que está indo embora a família do general, né, com a Aglaia, a outra que se chama, não lembro agora, com os 2 pretendentes, o Radulski, pretendente a Aglaia. Aí passa uma carruagem e uma voz, que era da Anastácia, né, diz assim, ô fulano, aquela promissória que está vencendo, fique tranquilo, viu, que nós já damos jeito. Por que será que alguém faria isso? Qual seria a explicação para isso? Para esse fato? Qual é o resultado desse fato, desse episódio? Comprometeria quem? O Radominsky. Quer dizer, transformaria o Radominsky num sujeito de vida financeira duvidosa, enfim, um sujeito que devia o dinheiro para alguém. E por que será que a Anastácia gostaria de ter feito isso, comprometer o Radominsky? Para afastá-lo com a Aglaia. Portanto, por que ela quer que ele não se case com a Aglaia? Porque ela quer que a Aglaia se case com quem? Com o príncipe, Mística. Né? Não é isso? E ela ficaria com o Rogojin. Não é isso? Essa parece ser a explicação para isso. Né? Continuamos. Muito bem. Depois de certo tempo, a senhora Ivolin vem visitar Mística, preocupada com a carta que o príncipe havia escrito para a filha dela. Ele alega que havia escrito como irmão, não como amante. Ela revela que Valia havia aproximado Natácia e Aglaia.
Quem é que é a Vária? A Vária é a irmã do Gânia, né? E a Anastácia e a Aglaia agora estão próximas. Muito bem. Então agora, antes da gente ir para o livro 3, onde as coisas finalmente se acontecem, nós vamos parar um pouquinho e tomar um café? Que tal? Voltamos em 10 minutos, pessoal, fazemos um intervalo menor, porque o nosso tempo hoje é menor também. Então vamos lá. Vamos economizar, né? Tá. Por essa cena do ataque epiléptico, o capítulo, ele é muito bem feito. Ele cria uma tensão no leitor que percebe que alguma coisa está acontecendo, essa questão dos olhos, do seguinte, só observando. É muito interessante. A própria cena é talvez o que culminei. E ele diz, no momento que você abre uma luz e a pessoa entende tudo. E que por aquele meio segundo daria a vida. O resumo não foi muito valorizador desse trabalho. Não existia e vou procurar eu acho que eu gostei.
dos estudiosos modernos, né? É aquele sujeito que é um inglês, o americano, se chama, eu vou te dizer assim, e foi lançada toda a obra sobre Dostoiévski em